Bom, amados irmãos, a paz do Senhor, Deus colocou uma passagem no meu coração, 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito válida naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E ocorreu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. Eu fui e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te, deita-te, vai-te, deita. E há de ser que, se te chama, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Bom, irmãos, em Samuel 3, do verso 1 ao 10, acontece o famoso chamado de Samuel. O que chama a atenção é que o chamado de Samuel é muito parecido com o chamado de Deus, que Deus tem na nossa vida, para os dias de hoje. A Bíblia diz que ficou chamando Samuel, até que finalmente ele entendeu, respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Da mesma forma, é possível perceber se Deus tem um chamado na nossa vida, pois quem não tem um chamado não fica pensando sobre isso. Somente aqueles que têm um chamado começam a perceber as pistas que Deus vai deixando no caminho da nossa vida, que te levam a perceber que Deus tem algo contigo ou comigo e quer nos usar ao longo da nossa vida. Você já percebeu? Vocês já perceberam isso? Aconteceram várias coisas com a gente que indicam que Deus está nos chamando. Então, sim, Deus tem um chamado em nossa vida e quer usar a mim e a você para trazer avivamento em nossa nação. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Em Samuel 1, 3, 1, vai nos dizer. O cenário onde Deus chamou Samuel é muito parecido com o de hoje. O sacerdote Eli, o pastor, já estava cego espiritualmente. Seus filhos sacerdotes ministros viviam em pecado e a palavra do Senhor era muito rara. Porque quando tem pecado, não dá para ouvir a voz de Deus. E é assim nos dias de hoje na nossa vida. Quando estamos em pecado, em adultério, fornicação, não conseguimos ouvir a voz de Deus. E nos dias de hoje, esse cenário de pecado dentro da igreja afasta muita gente da presença de Deus. Mas se eu e você, fomos chamados, não deixe isso afastar ou nos afastar, pois esse cenário perfeito para Deus levantar Samuel. Da mesma forma, se em nossa igreja está cheio de pecado, esse é o momento de Deus levantar eu e você nessa geração. E vai dizer mais: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor,
onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. 1 Samuel 3, no verso 3 e 4. Essa expressão, estando Samuel já deitado, espiritualmente significa, nos dias de hoje, que ele também estava acomodado com a situação ao redor. Ele cresceu no templo, vendo o pecado dos filhos de Eli. E vendo que ele não fazia nada, Samuel já estava acostumado, assim também é nos dias de hoje, nas nossas vidas. Já estava acostumado a ver isso na casa de Deus. Mas Deus vai despertar a mim e a você do comodismo, vai te chamar, te incomodar e te levantar, eu creio, em nome de Jesus, para ser instrumento do Senhor nessa geração. E o texto diz: antes que a lâmpada se apagasse. Quer dizer, que Deus chama Samuel faltando pouco tempo para a lâmpada se apagar. Antes que tudo se esfrie, que o fogo do Espírito se apague, Deus irá chamar a mim e a você para o ministério. Samuel, ao ouvir a voz de Deus, correu até Eli, e isso ele fez por 3 vezes, o que significa que eu e você não precisa passar por cima de ninguém. Eli, naquela época, era maior que Samuel na hierarquia, dentro da casa de Deus, e Samuel foi até ele, e o que nos ensina que não precisamos passar por cima dos nossos pastores, dos nossos líderes, de ninguém, dos irmãos, das irmãs, de ninguém do ministério. Assim como Deus mostrou a Eli que o Senhor tinha um chamado, com Samuel, da mesma forma, seus líderes, os nossos líderes, irão perceber que Deus é na sua vida, é na nossa vida, e que chegou a sua vez de ser usado pelo Senhor, chegou a nossa vez de sermos usados pelo Senhor. Ele já estava velho, cego espiritualmente, não repreendia seus filhos. Mesmo assim, ele deu a orientação certa a Samuel, respondendo ao Senhor e ouviu a voz de Deus. Isso nos ensina, que nossos líderes podem ter muitos defeitos, mesmo assim, ele ainda tem algo a nos ensinar, que possamos ser humildes e reconhecer, assim como Samuel reconheceu, foi humilde, e foi humilde, com os líderes, não passou por cima de ninguém. É assim também nas nossas vidas, nos dias de hoje. Não precisamos passar por cima de ninguém. Mantenha sempre a humildade, até mesmo para aprender algo novo, com os nossos, com as pessoas mais antigas do ministério, vamos dizer assim, para que Deus possa usar, a nossa vida grande e poderosamente. Assim como Deus usou Samuel para trazer avivamento em todo o Israel, Ele vai me usar e usar a vocês, aos irmãos que estão nesse propósito, nesse grupo, que Deus colocou no coração dos nossos líderes, e vai trazer o avivamento para o nosso ministério, para as nossas congregações, digamos assim, E para terminar, o avivamento que veio pela vida de Samuel começou dentro de casa, ou seja, dentro da casa de Eli, onde Samuel morava. Da mesma forma, o avivamento que Deus irá trazer em nossas vidas, começa dentro de nossos lares, gente. Então, assim, que não possamos somente nos avivar dentro, do templo, mas também dentro dos nossos lares, da casa, E é isso. Assim, eu agradeço a minha oportunidade.